Tudo se inicia quando Maria está alimentando uma senhora, que começa a lhe fazer perguntas sobre sua vida, mas ela diz que não lembra de nada, pois disseram que ela perdeu a memória. Daniel pergunta por Maria, e a enfermeira diz que está alimentando uma senhora, e que ela é muito tranquila e cuidadosa, e não reclama de nada que se pede a ela, então pergunta ao doutor o que farão com ela. Daniel diz para deixá-la tranquila por uns dias, até arrumarem um modo de encontrarem a família dela, pois ela deve ter. Tita chega à porta de casa, e se despede de Clemente e Verônica, dizendo que voltará a vê-los, e que ainda pode gostar deles, mas não à força. Dona Remédios diz que Daniel precisa de uma esposa pois só vive pensando em Perla após a morte dela. Cecília diz às crianças que estará ali até o pai deles ficar melhor. Nesse instante Daniel chega e Cecília o recebe com um beijo. Tita diz que quer levar flores ao túmulo da mãe, mas Lupe e Vitória dizem que não há túmulo, pois ainda não identificaram o corpo, então Tita fica esperançosa com a possibilidade de sua mãe estar viva. Carlota pergunta se ela conseguiu esquecer Aldo, e Tita diz que sim, mas Carlota diz que ele não, pois na ausência dela ligou 2 vezes, e Tita fica feliz. Cecília tenta convencer Daniel a fazer mudanças na casa, especialmente trocar a empregada, que trata seus filhos mal, e usar os juros da herança da esposa, para que seus filhos não vivam na miséria. A enfermeira diz a Maria que o doutor deixou ela ficar ali por um tempo, e que já estão investigando para tentar encontrar a família dela. Maria diz que enquanto isso, fará tudo o que pedirem, em gratidão a tudo o que estão fazendo por ela. Cecília diz a Daniel que quem diria que seu sonho de estar ao lado dele se tornaria realidade, e diz que sempre foi apaixonada por ele. Daniel não acredita, mas ela diz que ele não percebeu pois estava sempre focado nos estudos, e depois chegou Perla com todo o seu dinheiro, mas ele diz que não ficou com Perla pelo dinheiro, e sim porque a amava. Gonçalo vai visitar a diretora, e ela diz que identificaram mais um cadáver, e não é de Maria. A enfermeira diz ao Dr. Daniel que Maria pode ser uma boa babá para suas crianças, pois é muito carinhosa e muito prestativa. Daniel diz que ela precisa querer, então a moça diz que vai falar com ela, e prepará-la. Carlota avisa a família que a diretora ligou dizendo que identificaram outro cadáver, e que não é de Maria do bairro. A tia do Dr. Mendia encontra sua carta, e descobre que Soraya o matou. Daniel chega em casa com Maria, e Cecília se levanta furiosa perguntando por que ele trouxe ela, e Daniel diz que ela será babá de seus filhos, e pergunta se ela não gostou. Dona Balbina diz que precisa ir o quanto antes à polícia. Nandinho vai ao orelhão para ligar para Alicia. Cecília diz que iria cuidar da criadagem, mas Daniel diz que quis ajudar, e que ela cuidará de seus filhos. Maria diz que não terá queixas dela, e que fará tudo o que lhe mandarem. Aurélia atende, e Nandinho diz que sabe que se Soraya descobrir lhe dará uma bronca, mas diz que precisa falar com Alicia. Aurélia diz que Soraya acabou de sair, e que provavelmente vai demorar, então Nandinho diz que está indo para lá agora. Aurélia vai até o jardim, e fala para Alicia se preparar pois Nandinho está vindo vê-la. Maria diz a Cecília que não está louca, e que só não lembra quem é, pois está sem memória, então acaba vendo Soraya refletida em Cecília, e começa a se sentir mal. Daniel assegura, mas ela diz que está tudo bem. A empregada diz a Dona Balbina que Soraya e o Sr. Mendia eram muito amigos, mas Balbina diz que deve ter alguma verdade escondida para que seu sobrinho tenha escrito aquilo, e diz que essa mulher não só o matou, como matou o marido, agrediu uma empregada e também uma menina inválida, além de tentar matar um jovem, e apesar de ter ficado livre, era culpada, e diz que vai desmascará-la agora mesmo. Enquanto isso, os filhos de Daniel estão fazendo uma bagunça no quarto, quando Maria entra e diz a Natália que é a nova babá. Quando se ajoelha na frente do menino, tem uma lembrança do momento que entregou seu filho, e fica perturbada. Natália pergunta se ela está bem,
e Maria diz que sim. Então Natália pede para ela cuidar das crianças e tentar arrumá-los, e sai agradecendo a Deus por ter se lembrado dela. Então Maria pergunta às crianças se elas não gostaram dela. Vitória e Lupe dizem a Tita que Maria estava na prisão, mas era inocente, mas a jovem não entende. Então elas contam que Maria se declarou culpada de um crime para salvar Nandinho, pois ele era o principal suspeito. Então Tita lamenta, pois sua mãe sempre está se sacrificando por se achar em falta com Nandinho, e ela sem saber de nada. Lupe diz que ela ficou muitos dias sem ligar por causa do acidente. Mas Tita diz que não foi isso, e sim porque Verônica e Clemente a mantinham incomunicável. Filipa diz a Urbano que não consegue se recuperar da morte de Maria, e diz que lembra de muitas coisas desde que ela chegou à casa. As crianças perguntam se Maria é nojenta como a antiga empregada, que não gostava de brincar com eles, e só ficava vendo televisão. Maria diz que adora brincar, e que é muito divertida. A menina pergunta o nome dela, então Maria fica sem ter o que dizer. Balbina vai à delegacia e diz que foi denunciar uma assassina, Soraya Montenegro. A diretora do presídio diz que não está conseguindo encontrar a carcereira Setobenha em nenhum lugar, e que ela não aparece há dias, então diz para Amada chamar o perito, pois acha que o último corpo pode não ser de Maria. Maria pede para as crianças tentarem adivinhar seu nome, então um fala Marta e outro Laura, então Maria diz que os dois acertaram pois ela se chama Marta Laura. Quando a menina se aproxima, ela tem outra lembrança de seu passado. Gonçalo e Luiz Fernando recebem uma boa notícia da diretora, que diz que talvez o último corpo não seja de Maria, e eles ficam aliviados. Luiz Fernando não entende por que Maria faria isso, já que sairia no dia seguinte. A diretora também diz que não entende, mas que tem quase certeza que o corpo não é de Maria. Penélope diz a outra detenta que vai mudar quando sair dali, e diz que Maria lhe ensinou uma lição, e que não foi a única, e que ela descanse em paz. Graça chega correndo e diz que elas não vão acreditar no que tem a dizer, e diz que parece que Maria não morreu no incêndio, e todas ficam felizes. Nandinho chega correndo para ver Alicia e eles se beijam. Tita conta tudo a Vitória e Lupe, e diz que depois do acidente, Verônica e Clemente disseram que iriam trazê-la de volta, ainda mais depois que souberam de sua mãe. Tita chora dizendo que perdeu sua mãe. Lupe diz que ainda tem seus outros pais, mas Tita diz que seus únicos pais são Luiz Fernando e Maria, mesmo que ela esteja morta. Balbina diz à polícia que acabou de saber do conteúdo da carta, e que essa mulher matou seu sobrinho, como também é culpada da morte do marido em Houston. O policial diz que isso confirma as investigações. Alicia tenta consolar Nandinho e diz que Deus terá Maria num bom lugar. Nandinho pergunta como ela está, e se Soraya a trata bem. A Alicia diz que Esperança a protege, e que em alguns dias ela irá operar, e o médico disse que ela vai ficar muito bem. Soraya chega na hora, e pega os dois juntos, e pergunta se Nandinho veio buscar consolo, pela mãe ter morrido carbonizada. Gonçalo manda Luiz Fernando se afastar caso Maria esteja viva, pois ela vai casar com ele, já que ele não soube ser homem, então leva um soco na cara. Maria e as crianças arrumam o quarto, e ela pede para não bagunçarem tanto senão terão que fazer tudo de novo, então a menina diz que gosta muito de Maria, e Maria começa a ter recordações, e pede a Deus para se lembrar. Soraya expulsa Nandinho e diz que ali quem manda é ela. Aurélia chama Esperança e diz que Soraya surpreendeu Nandinho com Alicia, e ela sai correndo. Nandinho diz que por culpa dela sua mãe morreu. Soraya nega e diz que ela morreu carbonizada, e começa a rir. Esperança chega e pergunta o que ela está fazendo com eles. A solicitação do juiz chega a Murilo, e ele diz que vai prender Soraya Montenegro. Vitória diz a tio Louro que Tita não está lidando bem com a morte de Maria. Nisso Carlota desmaia ao telefone, e eles saem correndo. Agripina chega na vila passando mal, e pede Vera Cruz para levá-la ao hospital.
Luiz Fernando chega enquanto Carlota se recupera, e tio Louro diz que acabaram de avisar do presídio que Maria não está morta. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, se inscreva no canal e deixe seu like.